Olá, pessoal. Eu sou o professor Adriano Figueiredo. Estamos aqui para dar mais algumas dicas de como trabalhar com o R, né? Fazendo regressões aqui de econometria. Vamos lá, então. Então, aqui o objetivo então vai ser estimação de uma regressão simples, por meio de matrizes. Então, a gente vai obter os parâmetros que minimizam a soma do quadrado dos resíduos. Você já deve ter visto isso lá no slide no vídeo anterior, né, onde a gente dá a parte mais teórica. A gente tem ali que minimizar a soma dos resíduos ao quadrado. Então, matricialmente, nós temos essa expressão e nós vamos, então, extrair os parâmetros desse meu modelo. Aqui nós temos as equações normais dos mínimos quadrados. Então, a partir dessa expressão de epsilon, a gente acha a expressão para L'E, que é já então para a estimação da soma do quadrado dos resíduos. Derivamos em relação a beta e chegamos a essa expressão, que é o estimador de MQO para os parâmetros do modelo. Então, nós temos aí o beta chapéu vai ser x' menos 1, x'y. Já que para a estimação da variância, né, a gente precisa chegar aqui na variância covariância dos parâmetros, a gente vai usar uma estimativa para a variância dos resíduos, que vai ser a soma do quadrado dos resíduos dividido pelo grau de liberdade, e chegamos fazendo aqui a derivação estatística, eu simplifiquei aqui para vocês, a gente chega nessa expressão S ao quadrado x' menos 1. Então, eu vou mostrar para vocês como é que a gente pode chegar nessas contas por meio de matrizes. Aqui nesse post, né, vocês vão encontrar o script, tá certo? Para baixar, você tem como baixar o code do Markdown, tá certo? Aqui tem o QR Code que vocês podem escanear para acessar rapidamente. Bom, então vamos lá, partindo desse post, então, que vocês já viram ali anotado no último slide, né? A gente vai ter a opção aqui de baixar o código, tá? Se vocês quiserem, ou a gente tem a opção de copiar e colar alguns chunks que estão aqui. Eu vou mostrar as implicações de cada procedimento desse. Então, a gente primeiro vai abrir o RStudio, né? Você abre o RStudio na pasta onde você deseja, né? Nesse caso, eu estou dentro de dos meus documentos aqui, aulas de econometria. Eu tenho um dataset aqui do Excel, que eu vou mostrar para vocês como que a gente pode puxar isso do Excel. Eu recomendo sempre que vocês partam de um projeto novo. Então, File, New Project, é o jeito que eu acho mais adequado, tá certo? Você pode pegar aqui, então, um novo diretório, um novo projeto. Eu vou colocar ele dentro dos meus documentos, aula econometria, e vou chamar aqui de... Vou pôr aqui Open, tá? Então, ele está dentro dessa pastinha, que é aqui a mesma onde eu vou direcionar. Vejam que vai aparecer aqui a nova pasta criada. Eu vou colocar aqui estimação por matrizes. Dou OK, ele cria uma pasta e já abriu dentro dessa pasta. Então, se você for olhar aqui, né, tá certo? Ele está assim. Se você quiser, você pega esse Excel e salva ele dentro desta pasta, tá certo? Ou então você pode chamar ele também fora ali, tá certo? Recomendo que você faça um script, então, para você poder trabalhar melhor. Eu tenho por hábitos dentro do script, né? Eu já vou salvar aqui o meu script para não ter nenhum erro. Vou colocar aqui extensão R, a extensão para script, tá ok? E vou colocar esse endereço aqui da onde eu tirei. É o meu jeito de trabalhar, tá certo? Vocês podem fazer da forma como desejarem. Mas é interessante você ter o rastro, né, de onde você pegou para também referenciar os autores adequadamente. Tá ok? Então vamos lá. Podemos começar
pegando os dados desse chunk, tá certo? Se você reduzir um pouquinho aqui, você vai ver como é que ele está organizado, tá? Então, se você quiser, você pode pegar daqui, Ctrl C, Ctrl V lá no script, tá? Então, se você for olhar, ele veio aqui, ó, direitinho, tá um pouco desformatado. Então, isso acontece normalmente quando a gente faz um Ctrl C, Ctrl V, tá certo? Então, se você quiser arrumar, você vai puxando, né? Tem caracteres brancos ali no meio, então a gente vai deletando e ele vai ficar já um pouco mais organizado. Ainda temos coisas aqui, ó, tá certo? Tá vendo que ele não aparece, mas ele tá, eu tô deletando aqui, tô tirando espaços até ele aparecer ali a informação do final daquele meu script. Eu recomendo sempre vocês respeitarem essa bordinha aqui, esse pequeno traço, que é uma indicação de onde termina a margem da página. Tá? Do ponto de vista do código, isso não tem problema, tá certo? Você pode passar, ele vai ler de boa. Mas do ponto de vista de organização do seu script, quando você quiser exibir e tal, ele vai ser melhor respeitando essas margens. Se você pegou aqui desses dados, observe que o meu ambiente está vazio, eu posso pedir automaticamente, ele vem os meus dados para cá, tá certo? Ele executou aqui embaixo no console, mas ele tá aqui dentro do meu script. São 10 observações, 3 variáveis. Se você clicar aqui, ele vai abrir o view dos dados e você consegue então ver como estão os meus dados. Então eu tenho uma tabelinha, uma coluna Y, uma coluna X, aqui um indicador das observações e tudo bem, posso começar a trabalhar a partir daí. Outra opção, vamos colocar então agora aqui a nossa opção 2, tá? Eu vou chamar do Excel, certo? Ou de outro arquivo de planilha, pode ser de vários tipos de dados. Se você vier aqui, você tem várias opções aqui de puxar arquivos de dados. Se você vier por aqui, também fica fácil, você clica aqui em cima do nome do arquivo, ele tem a opção de abrir o Excel, view file, ele vai abrir o Excel e te mostrar dentro do Excel, e import dataset vai ser uma opção interessante para você trazer os dados para o R. Então eu optei pela import. Esse import é a mesma coisa que sairia se você viesse por aqui e escolhesse Excel, só que aqui ele já está puxando e identificando o local onde está, o endereço onde está. Tomem cuidado com isso aqui para identificar claramente o tipo da sua variável. Então aqui eu tenho uma indicação se o meu dado é numérico, double, ele é um formato numérico, tá certo? Ou você tem a possibilidade de mudar para caractere, por exemplo, se você quiser mudar para data, alguma coisa assim, tá certo? Incluir alguma coisa e tal. Tome cuidado aqui também com a pastinha. Você veja que no meu Excel eu tenho diferentes pastinhas, tá certo? A default é a primeira e é onde está com os meus dados. Quando eu especifico aqui dados, ele muda aqui, ó, ele coloca sheet aqui para vocês, tá certo? Então, se você quiser puxar o dado especificamente, você pode usar ali. Agora aí tem uma coisa que eu recomendo. Por exemplo, como o nome do arquivo aqui é muito grande, ele não é um nome muito prático. Então, o que eu recomendo fazer? Eu recomendo que vocês copiem isso aqui, tá? Copy, cancela, e aí você dá o paste dentro do seu código, porque aí você fica com tudo ali bem definido. Eu vou trocar aqui, vou chamar dados 2, tá certo? Só para mostrar para vocês que dá exatamente a mesma coisa, tá? Então você vai usar esse pacote readXL, read Excel no caso, né? E a função chama-se read_excel. Então
ele vai puxar para mim aqui o dados 2, você vai ter a chance de ver que o dados 2 é exatamente igual ao dados que eu tinha feito anteriormente, tá certo? Então, a gente já trouxe os meus dados estão aqui, eu apenas fechei a janela, os meus dados estão armazenados dentro desse objeto, tá certo? Se você quiser conferir a classe desse objeto dados, pode ser legal você conferir essa classe. Ele sai aqui que é Table, né? Table e também DataFrame, as novas versões, as versões mais recentes do RStudio, eles já estão identificando o Table ali dentro, a possibilidade de você trabalhar com esse formato parecido uma tabela já, ele vai entender melhor como trabalham os dados, ele está no ambiente do Tidyverse, vocês depois terão a oportunidade de aprofundar nisso, né? E aqui a gente pode agora continuar com o nosso exemplo. Então, aqui vocês têm no post, né, como que são os dados, a gente conseguiu puxar adequadamente. Se você quiser puxar estatísticas descritivas, é só você copiar isso aqui, tá certo? Você pode copiar isso aqui, jogar lá no script. Então, o cable, ele precisa de um pacotinho que eu não copiei aqui, que chama-se knitr, tá? Então, o cable ele vai usar o knitr para organizar uma tabelinha com as estatísticas descritivas. Se você não quiser, você também pode fazer simplesmente o summary dos dados e aí ele vai aparecer de uma outra forma, mas também uma organização razoável. A gente pode observar aqui que eu não tenho NAs, tá certo? Isso é interessante mais para frente. E eu já tenho uma ideia das estatísticas descritivas dos meus dados. Posso voltar lá no post e posso fazer a regressão pela função nativa do R, que é a função LM, que é a função Linear Model. Se eu fizer isso aqui, eu vou fazer aqui, vai dar um erro, vocês vão ver exatamente por quê. Eu vou explicar. Se você fizer essa regressão aqui, você rodar isso, ele vai dar um erro porque ele fala que não achou y em x. Por quê? Porque eu não usei um comandinho chamado attach, tá certo? Eu posso usar o attach dos meus dados. Se eu fizer isso, ele vai entender o que tem nos rótulos dos meus dados. Se eu quiser agora rodar assim, desta forma, como eu tinha feito antes, ele vai rodar a regressão 1 e vai mostrar para mim o sumário dessa regressão 1, ou seja, ele vai estimar o modelo exatamente aqui, como eu fiz para vocês. Agora, se você não quiser usar esses dados, eu vou fazer agora o detach, né? Eu vou remover aquela indexação, vamos ver aqui, ó, ele está dando erro novamente, tá certo? Uma alternativa é você pegar e colocar aqui dentro, data igual dados. Aí ele já vai entender que ele tem que buscar lá, tá certo? Então eu vou rodar aqui, eu posso apagar esse R, eu vou apagar aquilo ali para vocês verem que ele está rodando certinho, tá? Eu apaguei aqui a reg 1 usando o comando rm e vou rodar aqui agora, veja que ele consegue agora rodar perfeitamente, mesmo estando com sem o attach, tá certo? Então, por quê? Porque ele foi lá nos dados e olhou os rótulos e achou o y e o x. Tomem cuidado, porque aqui o y e o x estão minúsculos, né? Se você tiver caixa alta, caixa baixa, isso faz diferença na hora de fazer a sua estimação, tá certo? A regressão dá exatamente igual a outra, tá certo? Vocês podem comparar, ela dá exatamente igual. E a gente pode agora ir para as matrizes, que nós ainda não fizemos pelas matrizes, tá certo? Aqui eu tenho uma ilustração de como obter o critério de informação e armazenar dentro do objeto da regressão. Dentro da reg 1 eu criei um A e C, que é o critério de informação de Akark, criei um B e C, que é o critério de informação Bayesiano, e usei o Stargazer aqui para fazer uma tabelinha um pouco mais
arrumadinha. Por matrizes, vamos chegar lá então onde nós queremos. Eu vou usar aqui o attach para ele entender os rótulos e eu vou criar a matriz X contendo a coluna com uns aqui, ó, para a gente poder achar o valor para os interceptos. Se você estiver fazendo por matriz, você vai precisar disto. Eu vou copiar isso aqui, jogar aqui, tá certo? No meu script. Então, vamos colocar assim, eu vou pôr até assim, regressão por matrizes. Se você quiser ficar o seu arquivo um pouco mais organizado, o seu script, você tem essa opção aqui, ó, de usar esse layout aqui, tá certo? Ele tem a opção de ter um layout, tá certo? Se você fizer uso, né, desses hashtags e tal, né, ele vai criando diferentes escalas ali para o seu layout, tá? Vamos lá então. Eu vou deixar isso aqui sem, só para ficar mais aberto. Então eu vou usar o attach dados para ele entender esse X. Eu estou criando uma coluna, cbind é juntar colunas. Eu estou juntando uma coluna de uns e uma coluna e as colunas que tiver para X. Se eu tiver no X ali vários, né, você teria que colocar da coluna X até a final. Então, por exemplo, aqui eu poderia colocar assim, ó, eu quero juntar a coluna X e eu quero juntar a coluna OBS. Ele vai juntar as duas colunas, tá certo? Nesse meu caso aqui eu vou repetir o post, eu vou fazer apenas com a primeira, tá certo? Então eu tenho aqui um X, é uma matriz, observem aqui na hora que eu posiciono o mouse, ele aparece que é uma matriz. Se eu pedir para ver, ele vai me mostrar exatamente como é que está aquela matriz, tá certo? Se eu clicar aqui duas vezes, uma vez na verdade, ele vai aparecer para mim. Vamos imaginar que eu tivesse colocado assim, ó, com o objeto OBS, ele teria então agora 3 colunas e o meu X agora está com as 3 colunas. Ok? Bem simples, né? Bem fácil, não temos aí muito erro. Eu vou deixar aqui do jeito que estava para ficar igual o nosso final. O print ele extrai ali para o console, ele sai ali embaixo para a gente ver. Você poderia ter usado somente o X aqui maiúsculo. Se você executar só ele vai retratar a mesma coisa, tá certo? Então, tecnicamente, você não precisa usar aquele comando print aí dentro do script. Se você estivesse no Markdown, precisaria, tá ok? E a gente pode agora, então, transformar o Y também para o formato de matrizes. Então, separando aquele vetorzinho Y, é uma forma, tá? Tem muitas outras formas de você fazer a mesma coisa. Então, veja que aqui ele está diferente, ó, porque ele está num formato, né, específico. Eu posso pegar, se você quiser tirar a dúvida, você pode fazer a classe desse Y1 para ver como ele está. Ele está no formato de matriz, perfeito? E aí a gente vai conseguir fazer as operações com matrizes, tá? Então eu vou ter que perseguir aquela ideia que a gente pôs a fórmula no outro slide, né? O beta chapéu é x' x inverso x' y. Então a gente pode colocar o nosso alvo aqui, né? O meu alvo aqui, o meu alvo é o beta, que vai ser x', x, no caso é o x maiúsculo, né? X', x, isso ali elevado a menos 1, vezes, né? Vezes o x', x' y. Tá certo? Então, aqui, para vocês terem esse alvo aí, para vocês saberem onde nós vamos chegar. Nós temos que fazer passo a passo, tá certo? Então, eu vou, primeiro, fazer aqui o x', x. Eu preciso da transposta de x,
que vai ser T de x, tá certo? E depois eu preciso fazer a transposta, portanto, o x' vezes o x. Só que é a operação de matrizes, então eu tenho que usar este operador, tá? Porcentagem, asterisco, porcentagem. Aí ele vai entender precisamente o que eu quero fazer. Então eu vou colocar aqui, primeiro eu faço a transposta, criou aqui a transposta de x, tá certo? Se você for olhar quem é a transposta de x, é o vetor, é aquela matriz virada, tá certo? Inverte a linha com a coluna, vocês já estudaram isso. Vou fazer o produto e vou pedir para exibir a minha matriz. Então esse meu x underline x é a matriz x', tá certo? E aqui eu tenho, portanto, feito essa conta. Podemos aqui, então, dar prosseguimento. Eu precisarei fazer a inversa, tá certo? Eu não preciso necessariamente calcular o determinante. Eu calculei o determinante para ver se a matriz é inversível. Tem que ser diferente de zero o determinante, tá certo? Mas o pacote MASS, esse pacote aqui, MASS, ele vai permitir fazer a inversa para a gente. Então, você usa o pacote MASS, ele vai usar aqui a funçãoginv daquela matriz que eu quero inverter, e aí eu tenho a minha matriz x' inversa. Então, eu já tenho essa primeira parte aqui da minha operação. Vou fazer agora a segunda parte, x', Então, para fazer o x', eu vou fazer o x' já está aqui dentro de trx e o y para mim chama-se y1, né? O meu y chama-se y1, que a gente criou aqui, ó, tá certo? O y1 é o vetorzinho que a gente precisa. Então, vamos colocar aqui xy, então, vai ser a transposta de x vezes o y1, lembrar do operador de multiplicação aqui de matrizes, e esse meu xy, então, é esse vetorzinho que nós temos ali. Então, vamos lá novamente, agora está faltando somente calcular o beta. Então, o beta agora vai ser exatamente aquele resultado da inversa de x' que nós fizemos aqui em cima, vezes o resultado de x', tá certo? E aí, então, ele vai achar, então, o nosso beta. Se vocês se lembrarem, né, da reg 1 que nós fizemos, o summary da reg 1 vai nos dar exatamente aqui as estimativas dos parâmetros. Perfeito? Essas outras partes aqui a gente vai achar também a partir das matrizes. A gente consegue obter todos esses resultados, tá certo? Aqui, então, a gente tem como calcular os desvios padrões. Primeiro, a gente vai ter uma expressão aqui para a soma do quadrado dos resíduos. Depois, nós vamos, com base aqui nos resíduos, a gente vai achar o sigma quadrado, tá certo? O S2. E, por fim, achar sigma 2, né? O S2 vezes a inversa x'. E aí a gente vai achar aqui a variância covariância dos parâmetros. Vamos achar a diagonal principal, que é onde tem o desvio padrão. Então vamos lá, vamos pegar cada um desses valores. Então eu vou copiar isso aqui, que vou achar aqui a soma do quadrado dos resíduos. As expressões matemáticas vocês acham lá naquele slide anterior, que tem a parte mais teórica, né? Que vai ter, então, y', depois eu vou achar a transposta do beta vezes xy, que é essa parte aqui, tá certo? E, por fim, a gente vai achar a soma do quadrado do resíduo, portanto, o linha U. Tá? Aqui nesse caso eu chamei de U, lá no slide está E, certo? Então, achei a soma do quadrado dos resíduos. Achada a soma do quadrado dos resíduos, a gente tem como extrair os resíduos estimados.
Então, aquele o hat é essa coluninha aqui com os resíduos que nós achamos. E podemos achar, então, o sigma, o S2, né? A estimativa para a variância dos resíduos. Então, eu pego aqui o número de linhas, o número de colunas para fazer o grau de liberdade e faço a divisão da soma do quadrado dos resíduos por n menos k, que é o grau de liberdade. Então, aqui eu tenho o valor do S quadrado. Podemos aqui, então, achar a Markov de beta, que é a variância-covariância de beta. São todos eles, aqui nesse caso já é um número sigma quadrado vezes outro número, não, vezes uma matriz, tá certo? Mas é um escalar vezes uma matriz, então eu posso fazer usando simplesmente o operador x, ele vai conseguir retratar isso. Na diagonal, na diagonal principal nós temos as variâncias. Fora da diagonal principal nós temos as covariâncias, né? Então a gente pode extrair aqui a diagonal principal, portanto, achando os coeficientes, os desvios padrões dos coeficientes beta. Então, novamente, se você quiser resgatar aqui o summary, você vai ver então que esses valores aqui são exatamente esses dois valores aqui, ok? Lógico que pelo summary sai direto, né? Dali, dos desvios padrões, das estimativas dos parâmetros também, então a gente pode fazer essa estimativa dividido por esse erro padrão e a gente acha o valor de t. Então a gente pode recorrer lá ao post, a estatística t dos parâmetros. Eu tenho aqui os betas, eu tenho aqui que o t beta, né, o t dos parâmetros vai ser beta por s do beta. Então, aqui eu vou achar a estatística t. Então, 3,81, 14, 24, exatamente o que está aqui. Ó. E aí a gente pode obter a probabilidade daqueles valores de t para ver se a hipótese do beta igual a zero é rejeitada. Então, vai ser o valor do p-value, vai ser duas vezes aqui eu vou querer a probabilidade dentro da distribuição t do valor absoluto daquele beta e o n-k graus de liberdade. Então, aqui ele vai chegar, então, 5,14 e a menos 3, 5,75 e a menos 7. Se você for olhar aqui, ó, é exatamente o valor da probabilidade de ser maior que o módulo de t, ou seja, a área para a rejeição da hipótese nula. Então, aqui eu tenho menos que 1%, aqui eu tenho também menos do que 0,001, tá certo? Aqui tem as indicações das significâncias e a gente conseguiu obter fazendo uso das matrizes. Se você for seguir ali no post, a gente vai achar a soma dos quadrados totais, depois a gente vai achar a soma do quadrado da regressão, a soma do quadrado do resíduo a gente já tinha, e a gente consegue achar o R quadrado, tá certo? Ele vai dar aqui o 0,96 igual a gente consegue enxergar aqui na saída do summary, tá certo? Podemos ir fazendo então. Vamos lá, eu vou achar aqui a soma do quadrado total, 8.890. Aqui a gente tem a soma do quadrado do resíduo. Então, a soma do quadrado do resíduo a gente já tinha calculado antes. A soma do quadrado da regressão. Estou fazendo aqui bem passo a passo, né? Vocês já viram que dá para sair direto lá pelo summary, né? E finalizando aqui o R quadrado.
Então, a soma do quadrado da regressão pela soma do quadrado total, eu chego no meu R quadrado, que era o que a gente tinha exatamente lá no summary da regressão. Acho também aqui, posso com esses valores e com os graus de liberdade do numerador e denominador, posso achar o R quadrado ajustado. Então, aí as contas, elas vão... Você veja que se você tiver a matriz X com várias colunas ou não, não importa, ele já vai conseguir achar todos esses resultados, que é a mesma coisa que sai pelo LM, pela função LM. Aqui sai o F de significação e a probabilidade de F. Então, a gente vai com isso chegar a todas as características, todas não, as características que saem do modelo usando a regressão linear, sem, nesse caso aqui, sem ainda a análise das violações dos pressupostos, tá certo? Vou colocar aqui a reg 1 para vocês verem agora que ele está... Olha lá, 5,75 é o valor aqui para o F, para a estatística F, tá certo? Para essa estatística F. O valor aqui do F, 202, está aqui, ó, tá certo? O R quadrado ajustado, 0,9573. O R quadrado, que está um pouquinho para cima, né? Aqui o R, esse é o R quadrado, 0,9620,616, tá aqui. Tá? E aí, então, a gente tem a nossa estimação feita por matrizes, ok? Espero que vocês tenham gostado. É uma coisa bem simplória, mas para mostrar para vocês que matricialmente a gente consegue chegar aos mesmos resultados que saem usando a função LM, ok? Obrigado, pessoal. Até!